Doutora Ana Paula Caramori, uma pergunta que cai muito por aqui é: por que o meu Botox não dura? Sim. Tem como isso? Tem. É uma pergunta bem comum realmente e tem vários fatores que podem interferir nessa questão. Então tem a questão do produto em si, tem a questão do paciente, tem a questão da técnica de aplicação. Então são variáveis que podem interferir. Quando a gente fala no produto, a gente tem que entender que a toxina ela é uma matéria biológica viva. Então pode ter às vezes variações no próprio lote, da maneira que esse lote foi feito. Pode ter alteração também na questão de armazenamento. Então, por exemplo, se a gente não controla a temperatura da toxina na geladeira, a maioria tem que ser resfriada, ela pode ficar inviabilizada e aí não responder durante a aplicação. E tem questões também que são inerentes ao paciente, por exemplo, paciente que é super atleta, que faz muita musculação, que recruta muito essa musculatura, vai ter uma durabilidade um pouco menor. Mas por quê? Porque o músculo é mais firme? Porque tu recruta mais esse músculo. Mas até do rosto? Até do rosto. Então a pessoa tá lá fazendo exercício. Até do rosto. E aí a gente tem que também entender que ela começar a mexer não significa que ela não esteja funcionando. Então, o que a gente sabe? Até 3 meses ela vai ter uma durabilidade, né? Vai ficar imóvel, digamos assim, ou de acordo com o que a gente planejar. E depois de 3 meses começa a mexer. A durabilidade em bula vai de 4 a 6 meses, mas em geral o que a gente vê é 4 a 5 meses na média. Sim, na verdade, hoje as pessoas entendem que o período realmente é menor. Porque muitas vezes aplicavam a toxina botulínica e achavam que ia durar 1 ano. Exatamente. E a gente tem que ter em mente também que, por exemplo, às vezes na hora de diluir a toxina, se ela é diluída com um pouco mais de soro, que é a maneira que a gente dilui, quando aplicar vai ter que ser usada uma dose maior. Ou quando a gente está tratando um homem, uma mulher, um grupo muscular mais forte, a gente tem que usar uma dose maior. Então a ação dela também é dose dependente, aí entra a técnica que a gente estava falando na questão da aplicação. Mas uma das coisas mais importantes que a gente tem visto é a questão da flacidez atrapalhando a durabilidade da toxina, porque às vezes a toxina não é o melhor tratamento para aquele paciente, sim o tratamento da flacidez. Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas a toxina ela não funciona na pele, ela funciona no músculo, a ação dela é no músculo. Então, para que a gente tenha ação na pele, o que acontece? A pele e o músculo tem que estar acopladinhos. E aí se a pele tá flácida, ela se desgruda do músculo e fica ali sobre o músculo. E aí o músculo não vai conseguir fazer essa ação de paralisia do movimento ou de diminuição do movimento como a gente gostaria. Então, o que a gente precisa? Trabalhar o colágeno, para quê? Para reconectar esses tecidos. Então, às vezes, a gente tem que pensar, olha, para você não é o melhor tratamento. E aí a gente vai ter que optar por quê? Por técnicas que estimulem colágeno para a gente depois conseguir começar o tratamento com a toxina e ter um melhor resultado e uma melhor durabilidade. Isso é super importante, porque muitas vezes a pessoa que é leiga, como eu, o paciente vai lá e diz, não, mas eu quero aplicar a toxina botulínica. E aí, quem sabe é o profissional, qual é a situação da sua pele, do seu rosto, que realmente precisa de cuidados. Às vezes daqui a pouco o paciente vai dizer, não, mas tá querendo me aplicar mais uma coisa, eu só quero botar botox. E justamente às vezes é o contrário, às vezes o paciente vai investir num tratamento que ele não vai ter o resultado que ele quer. Então muitas vezes a gente precisa iniciar tratamento com laser, com radiofrequência microagulhada, com ultrassom microfocado, com os fios que a gente usa muito para estimular colágeno nessa área também, pra gente o quê? Dessificar, deixar essa pele mais grossinha e para ela se reconectar ao músculo. E depois a gente volta a aplicar a toxina. Bom, da parte do paciente, tem alguma coisa efetiva que possa ser feita? Em sentido de prevenção? Não, assim, até para que a toxina dure mais. Teve alguns estudos utilizando zinco e outras moléculas, assim, e vitaminas e aminoácidos, mas não tem nenhuma comprovação científica, assim, que realmente faça diferença. Então, na prática, a gente não indica. O equilíbrio do corpo daí é a solução para poder fazer com que tudo flua melhor. E claro, sempre buscando profissionais conhecidos de responsabilidade, né? Que a gente saiba que vai fazer a aplicação com o produto e da forma correta. O melhor planejamento possível para aquele caso, né? Porque infelizmente ou felizmente ninguém é igual, né? Então a gente tem que planejar caso a caso. Então não precisa ficar com rugas de preocupação, porque aqui no Aliadas nós trazemos a solução de todos os seus problemas e de todas as suas dúvidas. É só sorrir, que as rugas também de sorriso, depois a gente dá um jeito. A alegria ajuda, né? Exatamente.